boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nesta empreitada para a gravação dos nossos conteúdos e inscreva-se neste canal. Como vocês devem perceber, eu passei mais ou menos um tempinho fora da internet, pelo menos fora do YouTube, justamente porque eu fui curtir minhas férias e agora estou de volta. E neste interregno, eis que me surge um vídeo do senhor Lucas Banzoli, dito apologeta protestante, citando meu nome como se eu fosse uma espécie de talibã católico, um fanático religioso, coisa parecida. E tudo por conta de algumas declarações infelizes, no meu entender, do Thales Muniz, em que ele soltou alguns impropérios, no meu entender, muito desnecessários sobre os protestantes. E eu posso dizer para vocês que eu já conversei com ele e nós até orientamos. Ele disse: olha, acho que você passou um pouco da linha, não precisava extrapolar tanto, acho que não é bem assim a questão, né? E você pode ter certeza que as suas palavras serão usadas pela apologética protestante para nos achincalhar e nos retratar de uma forma caricatural, né? Que nós somos inquisidores, que nós queremos, sei lá, queima de hereges e coisa parecida, né? E não deu outra, evidentemente. O Lucas Banzoli, que é típico do seu caráter de difamador nato, usou o espantalho do Thales Muniz para nos atacar. Eis aqui que eu venho apresentar a minha seguinte defesa contra o senhor Lucas Banzoli. O que eu acho mais cômico neste sujeito é que desde 2014, pelo menos é o tempo que eu soube da existência deste sujeito, ele simplesmente se promove não necessariamente atacando o catolicismo. É muito pior do que isso. É uma difamação sistemática que beira, por assim dizer, o patológico. Eu digo isso porque no blog dele, chamado Heresias Católicas, a gente percebe claramente que existe ali algo muito doentio, principalmente quando se descobre que para difamar uma comunidade como a católica, ele se utiliza da desinformação, ele se utiliza da manipulação de fontes históricas. Quando eu falo de manipulação de fontes históricas, é o seguinte: quando nós falamos de um determinado assunto, nós temos que ter muito cuidado para, pelo menos, preservarmos algum tipo de imparcialidade, e se não de imparcialidade, pelo menos uma fundamentação acadêmica séria o suficiente para que você compare fontes e você analise os prós e os contras. E é isso que o Banzoli não faz. E mais além, quando as fontes não corroboram com as crenças do Banzoli, ele é capaz, inclusive, de falsificar e adulterar textos. Isso nós encontramos, nós apologetas católicos, quando nós nos deparamos com um livro que ele publicou e até mesmo divulga, chamado Em Defesa da Sola Escritura. E neste livro, ele adultera de forma deliberada vários padres da igreja para dar a entender que os padres da igreja acreditavam na Sola Escritura. E aquilo realmente nos escandalizou. Por quê? Porque, quer dizer, o senhor Banzoli pode dizer que nós somos fanáticos, que nós somos, sei lá, a milícia talibã, nós somos o Daesh, nós queremos levá-lo para a fogueira da Santa Inquisição ou coisa parecida. Porém, quando um sujeito se presta a um tal nível de violência retórica, e eu poderia até pegar um jargão sociológico, uma violência simbólica, querendo demonizar os católicos, e veja que a demonização ali é de uma baixaria extrema, tá? Ele não poupa esforços para caluniar a comunidade católica. Assim, é coisa assim, sabe, das piores, os piores tipos de retórica que você pode imaginar. E isso porque nós temos que lembrar é o fato do posicionamento dele com protestantes que se converteram ao catolicismo. Nós temos inclusive um conhecido nosso que já foi próximo do Banzoli e que de repente, o que aconteceu? Meu Deus do céu, que povo barulhento, meu Deus do céu. E que de repente, pelo fato de ele se convencer, fazendo uma investigação séria sobre o passado da igreja, de que realmente o passado da igreja é católico, o Banzoli, e não só o Banzoli, mas todos esses apologetas católicos, mas também todos esses católicos já, mas também todos esses apologetas protestantes muito tolerantes, só faltaram virar a cara
para este sujeito. Esse é o tipo do Banzoli. Aliás, não só do Banzoli. Se vocês observarem bem, a apologética protestante com relação ao catolicismo é uma apologética que beira o demoníaco. Por que eu digo que é demoníaco? Porque na prática, eles não atacam somente a Igreja Católica. Eles atacam realmente a credibilidade do próprio cristianismo. Por quê? Porque eles querem, basicamente, remodelar o cristianismo conforme a sua imagem e semelhança. Deixa eu só fechar aqui. Ai, meu Deus do céu. Porra, tamanha quinta-feira o cara fica botando um som alto aqui. Então, quer dizer, esse pessoal, o tipo de vocabulário que eles usam, ou o tipo de argumento que eles se utilizam para atacar a igreja, é de uma forma tão baixa, tão caluniosa, que na verdade eu acho que é muito pouco para que eles queiram nos destruir, até mesmo fisicamente. É como se a Igreja Católica fosse a pior coisa que existe na Terra. E evidentemente, se você é católico, também você está inserido nessa pior coisa. Então, o Banzoli falar de tolerância religiosa, claro que a tolerância dele é seletiva. A tolerância é com relação às heresias que compactuam com o anticatolicismo. Porque a única coisa que o Banzoli tem é anticatolicismo, ele não tem doutrina, ele não tem nada, né? Eu acho interessante a forma como esse pessoal se posiciona, dizendo o seguinte: nós somos fanáticos religiosos ou coisa parecida, e inclusive pegando um fato completamente isolado, que é do Tales Muniz, que se expressou de uma forma infeliz, inclusive nas nossas conversas privadas. Eu falei assim: meu amigo, você deu munição para esse povo. E veja que eu estou falando isso não é porque ele somente deu munição, é porque não é o nosso ponto de vista. Nós não queremos exterminar os protestantes ou coisa parecida. Nós fazemos críticas, sim, a determinadas posturas ou determinadas visões doutrinárias que são contrárias às nossas visões, né? Que são contrárias às nossas visões. Então, quer dizer, o Banzoli agora quer dar uma de paladino da moralidade, paladino de, sei lá, da tolerância religiosa, quando ele passa praticamente quase ou a maior parte do tempo falando mal do catolicismo, demonizando o catolicismo, e não só o catolicismo, né? Claro, é evidente que se o Banzoli fosse protestante num país ortodoxo, ele também demonizaria. Então, quer dizer, é um sujeito completamente corrosivo. Completamente corrosivo. Aí ele pegou alguns palavrões meus, uns insultos escabrosos. Eu realmente, eu até moderei esse meu linguajar, mas eu sou uma pessoa assim muito, como é que eu posso dizer assim, muito sanguínea. E muitas vezes essas respostas é porque o cara falava tanta merda sobre o catolicismo, tanta falta de respeito com o sagrado, que às vezes um insulto, por pior que seja, ainda é pouco para esse sujeito. Porque, vejam, o Tales Muniz, ele comete evidentemente um erro, que é uma falta de prudência, né? Por exemplo, quando ele estava discutindo sobre a questão dos hereges impenitentes, sobre a questão mesma da punição dos hereges, etc. Infelizmente, ele não se dá conta de que ele está tocando uma abordagem que padece de um certo anacronismo. Tá? Padece de um certo anacronismo. Mas, infelizmente, nós percebemos que hoje há uma depreciação e uma falta de respeito ao sagrado. E o Banzoli, aquele outro, eu não sei nem qual é o nome daquele cara, estava de Respostas Cristãs, um falatório de merda, um falatório de besteira, de falta de preparo teológico, e é sempre aquela coisa corrosiva, né? Aquela coisa da desconstrução do cristianismo, achando que aquilo é desconstrução do catolicismo. Por que eu digo que aquilo é ataque ao cristianismo e não ao catolicismo? Porque o que nós chamamos de cristianismo do século I até o século XVI, tá? Ele é católico. Ele é católico, tá? Claro que nós podemos falar das igrejas ortodoxas e que, de fato, são igrejas da sucessão apostólica. Então, durante 15 séculos, nós temos a igreja de Roma, a igreja latina, a igreja ocidental e as igrejas orientais, e inclusive que se enveredaram, né, pela separação de Roma, né, separação contra a igreja de Roma, tá? Você também tem a igreja do norte da África, que era ligada à jurisdição romana. E a gente percebe que no cerne dessas igrejas, quer dizer, com todos os problemas do desenvolvimento do cristianismo, com as brigas teológicas, conciliares, etc.,
Essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja histórica. Não é a igreja que o Banzoli cria na sua cabeça, ou respostas cristãs, etc. Porque eles ficam sempre nesse antagonismo, nesse desconstrucionismo, que eu diria assim, parece assim uma espécie de o Jacques Derrida da teologia, sabe? Eu quero desconstruir, por exemplo, a Eucaristia, eu quero desconstruir o batismo, eu quero desconstruir a Trindade, eu quero desconstruir a história do cânon bíblico, e assim sucessivamente. Então, nesse processo, você vê um ataque virulento e corrosivo ao cristianismo. Aí eu pergunto, o que sobrará do cristianismo nesse caos doutrinário e nessa tentativa deliberada de falsificação da história? Não sobrará absolutamente nada. Vai ser simplesmente a ruína do cristianismo. E como de fato foi o que aconteceu. A reforma protestante, né, e levou evidentemente ao cristianismo à ruína. Eu estava até acompanhando alguns debates recentes de alguns protestantes maliciosos por ora, querendo se utilizar de alguns documentos do Concílio Vaticano II para querer espicaçar e até mesmo podar a apologética católica. Como, por exemplo, a Unitatis Redemptio, que fala do tratamento que nós temos que dar para as chamadas denominações cristãs que não são católicos, né? E isso em particular os protestantes. E existe na ação da igreja um ato de benevolência com relação aos protestantes, ou seja, que o importante não é brigar, mas conversar, dialogar e etc. Claro que nós estamos falando de um debate europeu, né? De um debate com os luteranos, os anglicanos, com as chamadas igrejas tradicionais da Reforma, né? Nós não estamos falando com essas seitinhas rebuscadinhas e rebarbadas, né? E delirantes que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, e que Banzoli e Tutti Quanti são seguidores. Então nós estamos falando de um outro tipo de nível de pensamento, ou um outro tipo de debate que é intelectualmente muito superior, por exemplo, ao protestantismo americano, principalmente de matriz pentecostal e neopentecostal. E isso porque eu não estou falando de adventista, testemunho de Jeová, e até mesmo elementos batistas e calvinistas também são extremamente sectários e estúpidos. Mas seja o que for, o fato é o seguinte, eu já vi muito protestante usando isso para dizer, olha, você tem que ter uma linguagem muito melíflua para mim, né? Você tem que ter uma linguagem muito delicada para mim, porque agora a igreja não reconhece que existe heresia, apostasia, etc. Quer dizer, uma interpretação completamente estúpida dos documentos católicos, porque a igreja católica está lá com o direito canônico, afirmando claramente que existe heresia, existe apostasia, assim sucessivamente. E que, na verdade, o que muda é a postura perante aquelas pessoas que têm uma situação em um estado irregular, por assim dizer, ou então de comunhão imperfeita. E quando a igreja fala dessa comunhão imperfeita, é porque a igreja reconhece que existem pontos de aproximação com determinados segmentos protestantes que podem enveredá-los para a volta da igreja católica, como aconteceu de fato a comunhão anglicana e assim sucessivamente. Então, houve realmente um determinado fruto de alguns elementos, principalmente do anglicanismo, que voltaram para a igreja católica, né? E claro que isso aí seria seria anátema por um esquizoide como Banzoli. Mas seja o que for, o fato é o seguinte, esse pessoal se envereda por um tipo de postura teológica e de postura apologética extremamente destrutiva. Extremamente destrutiva. E depois, quando nós nos zangamos com isso, ou nós nos irritamos com isso, aí nós somos realmente retratados como fanáticos religiosos e etc. Claro, o cara xinga a tua mãe, o cara xinga o teu pai, o cara xinga a tua família, chama a tua igreja de prostituta, diz que você é um idólatra, diz que você é um neopagão, diz que você é um bocado de coisa. Aí, inclusive, para tentar aparentemente convencer o público, é capaz de falsificar documentos, falsificar, sei lá, o passado da igreja, adulterar o passado da igreja, assim suavemente, tudo para aniquilá-lo moralmente. Talvez o Banzoli não queira tocar fogo na gente, mas ele quer aniquilar a igreja católica moralmente, ele quer aniquilar os católicos moralmente, espiritualmente. É um verdadeiro assédio moral mesmo, é um assédio moral. O que nós vemos muitas vezes na apologia protestante é puro assédio moral, sem pestanejar. Tudo bem, o Tales Muniz, ele é um garoto, ele é um menino, né? Ele tem o quê? Tem uns 20 anos de idade. Ele é um homem sangue quente, né? Tá, né, no esplendor do sentimento guerreiro dele. E ele realmente cometeu um erro. E a gente não concordou, e ele ficou até um pouco aborrecido com a gente, mas paciência. Não, meu amigo, é o seguinte, se você falou aquilo
Isso aí é por sua conta e risco, porque a gente não endossa esse tipo de ideia de querer, sei lá, hostilizar de forma violenta o Iago Martins, ou mesmo o Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli, no máximo, ele mereceria um cascudo, porque ele é uma criancinha birrenta de 5 anos de idade que nunca amadureceu nem mesmo na voz dele, né? Antigamente a voz dele parecia a voz de moça de telemarketing. Se você ouvisse do outro lado, você não saberia que era um homem ou uma mulher. Mas tudo bem, isso é outra história também. Eu não vou falar da voz do Banzoli, né? Que é a voz dele agora que é de um Pato Donald com gripe espanhola, mas tudo bem, eu não vou falar sobre isso. Isso aí é irrelevante. Isso aí não tem a menor importância. Mas o fato é que a apologética protestante é extremamente violenta. O Iago Martins, por exemplo, quando ele começa a dizer desafio os católicos, que bela merda, né? Vamos ser sério. Que bela merda é um sujeito como o Iago Martins, que só fala bobagem. Ou esse cara de respostas cristãs. Você vê, sempre alfinetando a igreja e sempre desconstruindo a igreja. E é interessante, ele não está desconstruindo a igreja católica, ele está desconstruindo 15 séculos no mínimo, isso eu estou falando antes da Reforma Protestante, 15 séculos de cristianismo. 15 séculos de cristianismo para eles não valem nada, não valem nada. Pode jogar na lata do lixo. É só tirar a Bíblia, pronto, o resto pode jogar fora. Essa é a lógica dos caras. Ainda que os protestantes históricos possam alegar os concílios ecumênicos, etc., mas mesmo assim, eles nem mesmo aceitam tudo que está escrito nos concílios ecumênicos. Então é basicamente isso. Eu pergunto, qual é a moral do Banzoli de falar, né? De falar com esse papinho de que nós somos milícia talibã? É claro, isso faz parte da indústria de calúnia, de injúria, de insultos que ele sempre publicou e escreveu. Basicamente isso, né? Basicamente isso. Isso não me afeta em nada, porque as pessoas que me conhecem como católico que eu sou, sabem que eu sou uma pessoa extremamente moderada. Eu posso ser muito virulento nas palavras, muito sarcástico, muito, né, muito duro em alguns aspectos, mas no cômputo geral, eu sou uma pessoa extremamente tolerante. E eu tenho amigos protestantes, pessoas que inclusive assistem meus vídeos, e eu não me ofendo pelo fato de alguém ser protestante. Eu não me ofendo. Agora, para o Banzoli, você pode ser ateu, você pode ser muçulmano. É que nem aquele Pedro Gaião, aquele otário lá do Pedro Gaião que agora virou especialista em falar de ícones, né? E começa a falar um bocado de baboseira sobre documentos da Igreja Católica. Pois bem, então quer dizer, esse cara aí senta com muçulmano, mas não senta com católico. Aí nós podemos analisar uma coisa que é o caráter sectário do protestantismo. A Igreja Católica escreve um documento chamado Unitatis Reintegratio, ou Nostra Aetate, e muitos outros, né, tentando, nós temos que dialogar, nós temos que buscar pontos de união, etc. E esse pessoal que nos chama de talibã, de radical, de, sei lá, de fundamentalista islâmico, etc. Esse mesmo pessoal não somente é abertamente intolerante com relação à Igreja Católica, como às vezes chegam a ser intolerantes entre eles próprios. É por isso que eles vivem segregados. É por isso que eles vivem separados. Pode haver uma política de boa vizinhança, um cara visita uma igreja evangélica A, B, C e D, mas eles são separados porque as brigas são muitas. Se existe uma coisa absolutamente sectária, é o protestantismo. A essência do protestantismo, lamentavelmente, é sectária. A igreja não. A igreja abre diálogo com o ortodoxo, abre diálogo com o protestante, abre diálogo com todo mundo. E veja que esse posicionamento da igreja, do Concílio Vaticano II, que muitos tradicionalistas dizem que isso é heresia, que absurdo e não sei o quê. Não, esse tipo de tentativa de aproximação, ela é muito antiga, né? A aproximação com os ortodoxos é muito antiga. Houve o cisma do Oriente. Então, quer dizer, essa questão da tentativa da igreja de trazer aquelas ovelhas perdidas, né, da igreja, é um caráter singular dela. Porque nem os ortodoxos têm isso. Pelo menos eu não conheço. Eu não conheço dos ortodoxos esse tipo de tentativa. Nem dos protestantes. Aliás, nenhuma igreja protestante consegue realmente unir todos os protestantes. Pelo contrário, eles brigam entre si. Então, o que eu posso dizer do Banzoli? O Banzoli é um palhaço, né? Lucas Banzoli é um palhaço. Lucas Banzoli não tem moral para falar de fundamentalismo católico quando ele é um fanático protestante
que tem profundo ódio da Igreja Católica e que não mede esforços para caluniar, difamar, injuriar e querer, inclusive, destruir moralmente a Igreja. E essa destruição moral talvez não se envereda por algo muito maior ou mais violento, é porque ele talvez não tenha meios para isso. Mas eu já cansei de ver Pedro Gaião, que é amiguinho do Banzoli, não é mesmo, Banzoli? Você tem um amiguinho chamado Pedro Gaião, né, que acha que nós temos que destruir as imagens, nós temos que voltar à época da iconoclastia. Né? Esse mesmo Pedro Gaião dizia que a Revolução Francesa matou poucos católicos, pô. Vocês se alinham a todo o poder revolucionário contra a igreja. Todos os poderes revolucionários. Contanto que seja para destruir a igreja, vocês apoiam. Como hoje, boa parte do evangelismo neopentecostal apoia o Estado de Israel, mesmo que isso seja para destruir cristãos palestinos. Por exemplo, quantas vezes as igrejas da sucessão apostólica, a igreja latina, a igreja ortodoxa, a igreja armênia e muitas outras, inclusive as igrejas protestantes tradicionais, anglicana, luterana, etc., quantas vezes eles não reclamaram a respeito das políticas do Estado de Israel contra os cristãos palestinos? Quantas vezes? Várias vezes. Foram incansáveis. Inclusive, se a gente observar bem, os protestantes tradicionais hoje têm um alinhamento, pelo menos eu falo anglicanos, alguns setores anglicanos e luteranos, eles têm um alinhamento muito mais simpático com a Igreja Católica do que propriamente essas seitas dos Banzoli da vida. E por quê? Porque eles têm, apesar dos problemas relacionados ao cisma luterano e, enfim, à reforma e às heresias de Lutero, que eu não vou discutir, no entanto, eles têm pontos de aproximação muito maiores e eles veem os problemas realmente das igrejas tradicionais. E vocês não, vocês se alinham ao Estado de Israel. O Estado de Israel tem que exterminar muçulmano, mas também tem que exterminar cristão oriental. Vocês têm desprezo pelo cristianismo histórico. Essa que é a verdade. E esse desprezo não se limita apenas em palavras. Se houvesse realmente uma efetividade, vocês apoiariam também. Vocês apoiariam. Então, Banzoli, você não é a pessoa apropriada para querer dar uma de tolerante. Você não é tolerante porra nenhuma. Você não vai ter um filho da puta. Tem que ser dito na sua cara. E aquele seu sitezinho de merda chamado Heresias Católicas é um lixo histórico, um lixo teológico. Você mostra uma cultura teológica e filosófica rasa, muito baixa, tá? Muito baixa. E o mais interessante é que gente como Iago Martins e muitos outros, até essas Respostas Cristãs e muitos outros palhaços, quando eles falam de... como é que é? Quando eles falam de patrística, eles pegam Banzoli como referência. E vamos ser bem sinceros, Banzoli, o seu livro é um emaranhado de falsificações, de adulterações, ou seja, o seu livro é claramente uma fraude, em muitos aspectos. Ali, a sua abordagem sobre a patrística é uma verdadeira falsificação. E dá para ver claramente que você não leu os livros da patrística. Eu posso dizer, inclusive, posso até indicar para vocês, amigos, um vídeo que eu tenho aqui sobre Irineu de Lyon contra as heresias, um livro que eu tenho contato e que eu já folhei várias vezes, já li vários capítulos ali, tá? E eu posso dizer para vocês uma coisa, o Banzoli adulterou deliberadamente Irineu de Lyon no livro Contra as Heresias, a entender que o Irineu de Lyon era a favor da sola escritura. Aquilo ali é tão absurdo. E detalhe, o trecho que ele cita afirmando que o Irineu de Lyon defendia a sola escritura, ele adulterou, cara. Ele mudou o sentido da frase para dar a entender que Irineu estava defendendo a sola escritura. Esse é o tipo de gente, cara. Eu vou dizer uma coisa, o Tales Muniz pode ser exaltado, pode ser, sei lá, virulento, assim, né, no sentido de algo, de uma coisa que foge um pouco além da conta. No entanto, a gente pode dizer que é uma virtude, se é que podemos afirmar dessa maneira, claro, com algumas reservas, que pelo menos ele é sincero, cara. Pelo menos ele é sincero. Ele fica lá com o sangue quente dele, fala na lata e assim sucessivamente. Não, você não, Banzoli. Você precisa usar o expediente da falsificação retórica, da falsificação bibliográfica, da falsificação textual. Isso aí, para mim, é inadmissível. E isso para o quê? Para atacar uma comunidade católica, uma católica, atacar a Igreja Católica. O que mostra que o seu ódio é muito pior até do que o Tales. Porque o Tales, tomando, sei lá, uma maracujina, ele fica calmo. Pronto, ele resolve o problema. Você não. Você é um falsificador deliberado da história. Um falsificador teológico.
E você só ganha ponto entre os protestantes não é pela doutrina que você prega, é pela antidoutrina que você prega. Então, aqui entre nós, fundamentalista islâmico, cara, existe coisa mais fundamentalista do que ter um amiguinho gaião lá que quer destruir imagem, como os muçulmanos? Para! Então, meus amigos, até a próxima.